Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 29 de janeiro, dia 29. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência silêncio para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-o ensinável, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. A Senhora disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão para o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão lhes disse: Peça ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montes e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu. Como o Senhor tinha dito, o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata-o com pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia um piolho nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe assim, diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encheram desses enxames,
e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, para que nela e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecemos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu os deixarei para que ofereçam sacrifícios ao Faraó, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, de seus oficiais e de seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, de seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força, quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará um terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinzas de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza em um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Hebreu: Deixe meu povo ir para que me adore, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade
Foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas, os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, o fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave. Nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Novo Testamento, Mateus 19, capítulo 19, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo
que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Salmo 24, do 1 ao 10, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Provérbios, capítulo 6, do 1 ao 5. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com estranhos, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Encerramos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar este momento em Cristo. Compartilhe esse vídeo com os irmãos que você se lembrou durante a leitura. Se inscreva no canal ativando o sininho. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. Amém. E até amanhã.